Meu objetivo aqui não é ficar falando para especialistas, meu objetivo é falar para você, público leigo em saúde. Eu quero falar para você que muitas vezes tem dúvidas ou nem atinou para determinadas questões e aí muitas vezes vai num profissional de saúde e é abordado com uma linguagem super rebuscada e não consegue entender muito bem aquilo, ou às vezes nem recebe nenhum tipo de informação, né? Recebe só uma ordem, toma esse remédio, faz dieta, faz exercício. Mas por quê? Pra quê? Como? Oi, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu sou fisioterapeuta e aqui no meu canal a gente vai falar sobre diversos temas ligados à saúde, qualidade de vida, movimento e bem-estar. Hoje, o primeiro tema que eu queria abordar é o autocuidado. O que é isso? É o cuidado da gente mesmo, é a forma como você se trata. Muitas vezes a gente cuida bem dos outros, né? A gente cuida de marido, esposa, filhos, pais, até dos amigos, mas a gente acaba deixando a gente em segundo plano, né? A gente vai deixando para depois. Muitas vezes a gente tem alguma ideia de que, exercício físico, poxa, é uma perda de tempo, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, né? Isso foi só um exemplo, mas tem vários, tá? O autocuidado, ele é intimamente ligado a um outro conceito que é a autorresponsabilidade. O que é isso? A pessoa responsável por manter a sua integridade, o seu bem-estar, em primeiro lugar, é você mesmo. A gente muitas vezes também, nessa sociedade que a gente vive, acaba delegando isso para profissionais de saúde, como se esses profissionais fossem os responsáveis por manter a nossa máquina biológica funcionando bem. Quando, na verdade, o que mantém a gente em pleno funcionamento é as nossas próprias atitudes, são os nossos hábitos de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é definida só como ausência de doenças. Ela é definida como um completo estado de bem-estar físico, psíquico, mental. Então vai muito além de você não estar com nenhuma afecção. Eu não tô gripada, não tô com dor de cabeça, não tô com nenhum osso quebrado, então eu tô com saúde. Será que isso é assim mesmo? Mas a gente tá com tudo isso, digamos, sem nenhum problema aparente, mas será que a gente tá bem? Essas são as questões que a gente precisa se colocar. Será que a gente está feliz com a vida que está vivendo? Será que nosso contexto está adequado para a gente acordar bem, passar bem o dia? Estou gastando muita energia para fazer as coisas, estou chegando muito fadigado ao final do dia, sinto dores, desconfortos musculares, não está confortável estar dentro do meu corpo? Fico muito ofegante, fico muito cansado, ando muito estressado, estou dormindo bem? Eu bebo a quantidade de água necessária? Eu faço xixi? Quantas vezes são necessárias ao longo do dia? São várias questões que a gente pode se colocar. Na minha prática clínica, muita gente me procura, às vezes como fisioterapeuta e às vezes como amiga, como conselheira, me pedindo dicas para emagrecer. Por quê? Eu passei por um processo de cirurgia bariátrica, tá? Eu fiquei 10 anos numa condição de obesidade mórbida, que é aquela obesidade grau 3, né, que é considerada uma obesidade severa, com riscos grandes, né, de agravos à saúde, e tentando de várias formas emagrecer. E chegou um ponto, né, que eu e a equipe da qual eu fui me cercando, chegamos à conclusão de que a melhor forma, no meu caso, era uma cirurgia bariátrica. Hoje eu tô com 1 ano e 9 meses de operada, cheguei no peso que eu havia estabelecido junto com essa equipe e venho me mantendo nesse peso. Aí muita gente me procura, perguntando, como que você fez pra emagrecer? Bariátrica é fácil, né? Gente, nenhum processo é fácil, justamente porque são processos. Muitas vezes a gente quer uma mudança na nossa vida, mas a gente não quer mudar. Isso foi uma característica que eu encontrei em algumas das pessoas que me procuraram. Como que você fez? Eu fiz uma bariátrica. Como que foi? Aí eu conto o meu processo e a pessoa, nossa, mas eu tenho que fazer isso tudo. Eu tenho que mudar tanta coisa assim na minha vida. Olha, com bariátrica ou sem bariátrica, se você quer sair da condição que você tá, porque você de alguma forma não tá se sentindo bem nela, você vai precisar empreender um esforço pessoal. Não tem varinha mágica, não tem botão, não tem pílula.
é um processo. E o grande protagonista do seu processo é você. Precisa ser você. O que não quer dizer que você vai fazer tudo sozinho, tá? Eu tô com uma crise de coluna, descobri que eu tenho uma hérnia de disco, tô com muita dor nas pernas, sinto como se fosse um choque. Tudo bem, você não vai sair disso sozinho. Você vai precisar de profissionais, muitas vezes, especializados em movimento, para te ajudar a sair dessa condição. Mas se você não fizer esse movimento de querer mudar, de modificar hábitos, de incluir exercício na sua vida, de buscar esses profissionais, não adianta. Nenhum fisioterapeuta vai bater aí na porta da sua casa e falar: olha, tô sentindo aqui que você tá com problema de coluna, vim aqui colocar a mão na sua coluna e vou resolver o seu problema. Não é assim, não é essa cura por imposição das mãos, sabe? Não adianta eu estalar um dedo e você vai mudar. Não foi assim comigo. Eu hoje, depois de tudo isso que eu vivi, eu olho pra trás e eu vejo que diversas vezes eu procurei caminhos que eu achava que eram simples e que tinham soluções milagrosas, né, mirabolantes, como eu falei, como apertar um botão, como tomar uma cartela de remédio, tudo bem, eu ia emagrecer. E foi preciso muito chão e foi preciso muita estrada para eu entender isso, que é um processo e que eu precisava mudar. Se você quer mudança, você precisa mudar as coisas, sabe? E aí eu não tô falando só da condição da obesidade, mas eu tô falando de diversas condições na vida. Se você tem uma doença respiratória que restringe o seu fluxo, você tá sempre ofegante. Se você tem uma doença cardíaca, uma hipertensão, se você tem uma diabetes, mas é só tomar um remédio que vai controlar. Gente, existem medidas farmacológicas, mas existem medidas não farmacológicas, tá? Que são exercício físico, atividade, mudanças de comportamento, né? Terapia cognitivo-comportamental, enfim, são várias frentes que não só são consideradas auxiliares, mas em muitos casos elas são a principal terapêutica, a principal forma de abordar a sua condição de saúde, que nem sempre é uma doença, mas uma condição que não está ideal, tá? Então, em primeiro lugar é isso, a gente entender que é um processo sim e que vai dar trabalho. Cíntia, mas logo nesse primeiro vídeo você já tá falando que vai dar trabalho. Gente, eu não vou ficar aqui iludindo você, passando pano, falando assim, não, tudo bem, vai ser simplesinho, coisa de um mês tá tudo ótimo. O principal trabalho que eu falo é interno. É um trabalho realmente de mudança de mentalidade sobre você mesmo e aí sim você fazer uma mudança de hábitos. Quer ver alguns hábitos que a gente tem no dia a dia e que não são benéficos para nossa saúde de modo geral, para nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar? Inatividade física. E aí eu não tô falando nem de exercício, eu tô falando de atividade, que são conceitos diferentes, a gente pode abordar mais pra frente num outro momento. Quando eu falo de atividade, tô falando de movimentação cotidiana dentro das suas atividades normais de vida. Então, por exemplo, se você mora no quarto andar e tá sempre subindo e descendo de elevador e não pela escada, você tá sendo menos ativo do que você poderia. A partir do momento que você passa a utilizar mais as escadas, você está melhorando a sua atividade. Se você pega o carro para ir na padaria e voltar, outra vez você está sendo menos ativo do que poderia. Então, o nível de atividade física tem muito a ver com essas coisas cotidianas que a gente fica se poupando. Tem a ver com passar muitas horas sentado, com ficar muito deitado, com opções que deixam a gente cada vez em menos mobilidade, cada vez mais parados, tá? Então, a atividade física tem a ver com isso. Esse é um primeiro hábito que a gente pode modificar de uma forma bastante rápida e que não depende, por exemplo, de um profissional de saúde. Um segundo hábito, incluir de fato o exercício físico na sua rotina. E aí o exercício físico tem uma outra característica que ele precisa ser regular, mensurado, com metas a alcançar e aí sim com a orientação de um profissional do movimento. Incluir exercício físico na nossa rotina é fundamental para uma boa saúde cardíaca, respiratória, vascular, que é da parte circulatória do corpo, mioesquelética, que é da parte muscular e articular, tá?
E o exercício físico, ele não invalida a atividade física e vice-versa. Não é porque você está mais ativo que você não precisa fazer exercício. Ah, mas eu faço faxina uma vez por semana na minha casa. Nossa, dá um trabalhão, eu suo pra caramba, ainda preciso caminhar. São coisas diferentes, gente. São coisas bastante diferentes e a gente vai desenvolvendo isso. Outros hábitos inadequados de saúde. Fumar, o tabagismo, né? O cigarro é um hábito. Claro que a gente sabe que a nicotina causa uma dependência química, mas muitas vezes o hábito de fumar, o ato de sempre tirar um cigarro associado a uma refeição, associado à bebida, associado a um momento do seu dia, são questões que a gente precisa se atentar para elas. Por que você fuma? Em que momento? De que forma? Né? Novamente, você não vai parar de fumar da noite para o dia sozinho, né? Mas se você não tomar consciência de que é um hábito que te causa agravos à saúde, redução da sua expectativa de vida, e você falar, poxa, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda porque eu quero parar de fumar, se você não quiser e não se apropriar disso, qualquer adesivo, medicamento, grupo de autocuidado vai ser ineficaz. Outro hábito que a gente acaba tomando como rotineiro comum é o de dormir muito pouco, ou de dormir com uma péssima qualidade de sono. O sono é fundamental para reparar o sistema imunológico, para consolidar aprendizado, para que as nossas células todas possam se regenerar, se reoxigenar, para o relaxamento dos músculos, inclusive para o emagrecimento. Se a gente dorme muito pouco e está submetido a um estresse físico muito alto, a gente não tem esse tempo de recuperação, sabe? E muitas vezes é um hábito mesmo. Poxa, estabelecer um horário, desligar a internet nesse momento, baixar as luzes, comer alimentos menos estimulantes mais à noite. Tudo isso são hábitos que a gente vai instituindo para poder ter um sono melhor. Outro hábito que a gente tem normalmente também, comidas, né? A alimentação inadequada, comidas pesadas, em excesso, extremamente gordurosas, com poucas fibras. Claro que aí a gente pensa muitas vezes só no aumento do peso, mas não é só isso. O que a gente ingere influencia na qualidade dos seus músculos, na sua hidratação, na sua pele, no funcionamento intestinal. Tudo isso vai estar influenciado para a sua alimentação. Porque é justamente quando você está colocando para dentro os tijolos que vão construir o seu organismo. Então, que matéria-prima você está importando? Né? Se for uma matéria-prima de má qualidade, essa construção não vai ficar tão boa. E assim é também com o nosso organismo. Estou fazendo essa analogia, claro que é uma super simplificação, mas só para ficar fácil da gente entender de uma forma muito rápida, assim. Que não é simplesmente o fato de você ficar acima do peso, sabe? Outro hábito, mau hábito que a gente tem é justamente deixar o peso, né? Largar pra lá, ficar com sobrepeso, ficar com obesidade. E pra gente modificar isso, a gente precisa também interferir no exercício físico, nesses outros fatores todos que eu fui comentando. Então eu tô dando alguns exemplos de hábitos de vida que a gente precisa modificar se a gente quer ter algum resultado físico, tá? Físico e mental. Né? Porque não adianta a gente pensar que o corpo é uma máquina que age de forma linear. Ah, se eu fizer isso, necessariamente eu vou ter esse resultado. Poxa, se fosse fácil assim, a gente não ia ter gente obesa no mundo, gente com problema, gente, né? Porque uma mesma fórmula ia servir para todo mundo. A questão é que a nossa mente opera em cada pessoa de uma forma diversa, né? O inconsciente, o contexto social, o contexto no qual você foi formado, tudo isso influencia na sua saúde mental e, por consequência, na sua saúde física. Então a gente precisa pensar corpo e mente como um todo, né? Esquecer essa ideia de uma máquina e pensar num complexo biológico que nós temos. E aí, como eu falei, é complexo, né? Tudo que é complexo é aquilo que envolve vários fatores interdependentes. Então não adianta abordar só o corpo, não adianta abordar só a mente. Lancei muitos temas aí que a gente pode ir abordando, também aceito comentários e sugestões. Cintia, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse tema, sobre exercício na obesidade, sobre preparação pré-bariátrica, sobre exercício respiratório.
Enfim, a gente vai abordar muitas coisas. Se você não conhece ainda, eu tenho um Instagram que eu também trabalho esses temas lá de outras formas. Então, fica o meu convite para você vir conversar comigo um pouco sobre a sua saúde de modo geral, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.